Se você possui mais de 65 anos ou tem pais ou entes queridos nessa faixa etária, há uma informação que requer sua atenção imediata. Um hábito que muitos de nós consideramos fundamental para a higiene e saúde pode, na realidade, estar prejudicando silenciosamente os idosos diariamente. Sim, refiro-me ao banho diário. Reconheço que isso pode parecer surpreendente. Fomos instruídos ao longo da vida que a higiene está intrinsecamente relacionada à saúde. Como médico com mais de 40 anos de experiência, atuando diretamente with pacientes geriátricos, testemunhei o surgimento de uma verdade distinta. Uma realidade que muitos indivíduos relutam em aceitar, mas que sua negação pode ser letal. Eu mesmo lidei com numerosos casos de idosos que desmaiaram ou apresentaram complicações cardíacas. Tudo em razão de seus hábitos diários de higiene pessoal. Durante cada inverno, sou testemunha da comovente realidade de pacientes idosos que colapsam no banheiro devido ao que acreditavam ser apenas um banho inofensivo. Assim, você és um indivíduo idoso ou possui um progenitor querido que insiste em se banhar diariamente, permaneça comigo até a conclusão deste vídeo. O que estou prestes a revelar pode preservar uma vida. Perhaps even yours. Antes de abordar essas verdades cruciais, por favor, faça-me um pequeno favor. Pressione o botão de curtir e inscreva-se no channel se desejar mais dicas que salvam vidas e orientações práticas de saúde para você e seus entes queridos. Seu apoio é fundamental para a manutenção deste conteúdo essencial. Agora, permitam-me expor 5 verdades significativas sobre o banho após os 65 anos. Verdades que a maioria das pessoas nunca conheceu anteriormente. A verdade surpreendente número 1. Banhos quentes podem representar riscos para a saúde cardiovascular. Você já ponderou sobre os processos que ocorrem em seu corpo ao imergir em água quente? Permita-me elucidar. Quando o idoso se submete a um banho quente, o calor provoca a rápida dilatação de seus vasos sanguíneos. Isso é denominado, em terminologia médica, vasodilatação. Consequentemente, a pressão arterial pode diminuir abrupta e consideravelmente. Para um indivíduo mais jovem, isso pode resultar apenas em leve tontura. No entanto, para aqueles com mais de 55 anos, especialmente se já padecem de hipertensão, doenças cardíacas ou má circulação, essa queda abrupta pode ser extremamente arriscada. Jamais esquecerei um paciente em especial, um senhor amável de 90 anos, que me afirmava com orgulho há anos: Doutor, tomo banho quente diariamente desde a adolescência. É por isso que sou tão robusto. Sim, ele aparentava estar saudável até uma manhã fria de janeiro, quando colapsou devido a um infarto do banheiro. O que preservou sua vida foi a visita de sua filha, do momento oportuno. Ele foi internado na UTI e nunca mais conseguiu tomar banho sozinho. A maioria das pessoas não percebe que, após os 65 anos, o sistema nervoso autônomo, responsável pelo controle do ritmo cardíaco, da pressão arterial e da regulação da temperatura, começa a deteriorar-se e não responde rapidamente a alterações súbitas. A transição da água quente para o ar frio pode ocasionar hipotensão ortostática, uma diminuição perigosa da pressão arterial que pode resultar em desmaios ou consequências mais graves. Eu afirmo isso com base nas minhas observações clínicas. Quando uma pessoa com mais de 65 anos se banha em água superior a 41º por mais de 15 minutos, a carga sobre o sistema cardiovascular aumenta em 21%. 30%, equivalente a uma leve corrida, exceto que você está imóvel em um ambiente escorregadio e confinado, em vez de correr em uma esteira. Portanto, quais ações devem ser implementadas? Aqui estão as recomendações de segurança que eu, como médico, sugiro. Diminuir a temperatura da água. Mantenha entre 38°C e 40°C. Utilize o dorso da mão ou o pulso para avaliá-la. Deve aparentar ser quente, mas não abrasador. Restringa a duração do banho. Permanecer na água por no máximo 10 minutos. Isso é adequado para a purificação, sem sobrecarregar o coração. Permaneça hidratado. Consuma um copo de água antes e após o banho. Indivíduos idosos são mais suscetíveis à desidratação, o que pode resultar em uma diminuição adicional da pressão arterial. Assente-se.
Instale uma cadeira de banho robusta no chuveiro e utilize-a constantemente. Permanece sentado diminui o risco de queda e facilita a recuperação em caso de tontura. Evite tomar banho solo if tiene mais de 80 anos. Informe sempre um membro da residência antes de tomar banho, ou considere uma implementação de um sistema de alarme no banheiro. Essas alterações podem parecer incômodas, mas efetivamente podem evitar uma emergência médica. A verdade surpreendente número 2. O banho diário pode prejudicar gravemente a pele dos idosos. Reconheço o quanto todos apreciamos a sensação de limpeza, mas à medida que a pele envelhece, ela se torna progressivamente mais delicada. O banho diário, especialmente com água quente e sabão, pode precipitar o envelhecimento, a desidratação e os danos cutâneos. Observe que, à medida que envelhecemos, a capacidade da nossa pele de sintetizar lipídios e óleos naturais diminui. Aos 65 anos, a pele produz aproximadamente 50% da hidratação natural que produzia aos 20 anos. Isso indica que ela está significativamente mais suscetível ao ressecamento, descamação e irritações, mesmo na ausência de qualquer patologia cutânea. Se você toma banhos quentes diariamente, está eliminando uma escassa proteção que ainda persiste em sua pele. Permita-me relatar a história de uma paciente recente, uma mulher de 78 anos chamada Sarah. Ela compareceu ao meu consultório relatando o prurido intenso que a impedia de dormir à noite. A sua pele apresentava eritema e inflamação nos braços, costas e pernas. Inquiri sobre os hábitos de higiene dela e ela respondeu: Doutor, sou extremamente higiênica. Esfrego-me da cabeça aos pés diariamente. Após alguns exames, constatamos que a pele dela estava tão ressecada e fissurada que se tornará suscetível a infecções. A lavagem incessante havia eliminado a barreira protetora natural da pele. Além disso, identificamos microfissuras na pele ao examiná-la sob o microscópio. Ela ficou surpresa e desolada. Perguntou-me: eu causei isso a mim mesma, apenas tentando me manter limpa? Infelizmente, a resposta foi afirmativa. Em um estudo que conduzi com um grupo de dermatologistas, constatamos que pacientes idosos se banhavam com sabão mais de 4 vezes por semana apresentavam 60% mais probabilidade de desenvolver pele clinicamente seca. A pele seca não é apenas incômoda, mas também arriscada. Quando uma fissura ocorre, pode ocorrer infecção. Já atendi pacientes hospitalizados devido a infecções cutâneas que se iniciaram como uma leve prurido. Permita-me agora expor os métodos de banho que elaborei pessoalmente ao longo de anos de experiência e observação meticulosa. Métodos elaborados especificamente para salvaguardar e nutrir a pele envelhecida, que se torna mais delicada e sensível com o avançar da idade. Primeiramente, abordaremos a frequência. Recomendo enfaticamente limitar a frequência de banhos ou duchas a 3 vezes por semana. Reconheço que isso pode parecer inesperado, especialmente se você está habituado a se banhar diariamente. Entretanto, essa é a realidade. Seu derma requer um período para regenerar suas características oculares naturais. Com o avanço da idade, nossas glândulas sebáceas tornam-se menos funcionais, resultando em uma diminuição na produção de óleo que protege a pele. Tomar banho diariamente, especialmente com água quente e sabonete agressivo, elimina lipídios essenciais, resultando em pele seca, prurido e até fissuras. Considere sua pele como uma armadura. Se você a lixar diariamente, com o tempo, ela se tornará fina e prejudicada. Conceder um intervalo entre os banhos é um dos maiores benefícios que você pode proporcionar ao seu corpo envelhecido. Em segundo lugar, seja criterioso quanto aos locais de aplicação do sabonete. Não é necessário ensaboar o corpo integralmente do cabeça aos pés a cada vez. Em vez disso, foque nas regiões fundamentais, axilas e virilha. Essas áreas são mais suscetíveis a odores e bactérias. O restante do corpo pode ser limpo delicadamente água ou um pano umedecido. A lavagem excessiva de áreas como braços, pernas ou costas pode ser prejudicial, especialmente ao utilizar sabonetes convencionais. Em terceiro lugar, selecione sempre o sabonete apropriado. Embora possa parecer um aspecto trivial, sua importância é extraordinária.
Seu pH cutâneo ácido natural preserva a integridade da barreira e combate bactérias patogênicas. O uso de sabonete comum em combinação com o álcool altera esse equilíbrio. Portanto, sugiro sempre utilizar o sabonete ou limpador suave com pH entre 5,5 e 6,0. Ele purifica sem causar agressão à pele e contribui para a manutenção da barreira cutânea saudável necessária. Quarto, recorde a regra dos 3 minutos de ouro. Esta é uma prática que sempre adoto. Após concluir o banho, aplique seu hidratante nos primeiros 3 minutos, pois durante este intervalo, a pele permanece úmida, portanto, absorve a hidratação de maneira mais eficaz. Se você demorar excessivamente, a água se evaporará da pele, resultando na perda de hidratação. A fricção elimina a hidratação. Seque-se com toques suaves de uma toalha, evitando esfregar, e aplique imediatamente um hidratante de alta qualidade. Considere isso. Como selar toda essa umidade antes que ela evapore? Opte por hidratantes que contenham ingredientes que penetrem além da superfície da pele. Busque produtos que incluam ceramidas e ácido hialurônico. Ceramidas funcionam como tijolos na barreira protetora da pele. Elas retêm a umidade e obstruem a penetração de agentes irritantes. O ácido hialurônico funciona como uma esponja, absorvendo água do ambiente para a pele, preservando sua firmeza e suavidade. Quando utilizados em conjunto, eles constituem uma combinação eficaz contra a desidratação, a descamação e a sensação desconfortável de repuxamento que muitos idosos experimentam após o banho. Agora, abordaremos a terceira verdade significativa, frequentemente negligenciada. É extremamente desafiador recuperar-se de uma queda do banheiro. O banheiro deveria ser um espaço de higiene e tranquilidade, mas para muitos idosos torna-se uma área de risco. As quedas no banheiro constituem a maior causa de lesões em idosos. Afirma isso não apenas com base em pesquisas, mas também em decorrência da minha experiência direta. Observei isso ocorrer repetidamente ao longo dos anos. Permita-me relatar um incidente que me impressionou profundamente. No último inverno, um homem de 88 anos escorregou ao sair da banheira. Foi apenas um instante de desajuste e ele fraturou o quadril. Foi urgentemente transportado para o hospital, submetido a uma cirurgia. Embora o procedimento tenha sido bem-sucedido, sua vida foi irrevogavelmente alterada. Ele nunca mais restabeleceu o mesmo nível de mobilidade, perdeu a autonomia. Por fim, teve que se transferir para uma instituição de cuidados assistidos. Aquela queda não apenas fraturou um osso, mas também desmantelou sua rotina, sua autoconfiança e sua liberdade. Aqui está uma estatística alarmante. 38% das quedas do banheiro ocorrem durante ou imediatamente após o banho. Além disso, os idosos que sofrem fraturas devido a essas quedas enfrentam um risco significativamente elevado de mortalidade. Conforme uma pesquisa do Hospital Sever, a taxa de mortalidade em um ano para idosos acima de 80 anos que apresentam fratura de quadril é de aproximadamente 25%. Isso significa que 1 em cada 4. É devastador. A maioria das pessoas não reconhece o quão perigosa pode ser uma mera queda. Mas por que isso ocorre? Apresento os 3 principais motivos. Superfícies escorregadias no banheiro. A água combinada com sabão forma uma superfície suave, quase imperceptível, mas altamente arriscada. Quedas abruptas na pressão arterial. Ao se levantar de um banho quente, a pressão arterial pode diminuir abruptamente, resultando em perda de coordenação. Combine isso com um piso escorregadio e iluminação deficiente, e você possui uma fórmula para o fracasso. Entretanto, aqui está a notícia positiva. Esses riscos podem ser significativamente mitigados por meio de medidas práticas simples. Instale tapetes antideslizantes na banheira e no piso do banheiro. Esta é uma das maneiras mais eficazes e econômicas de prevenir quedas durante o banho. Deslizer. De fato, pesquisas indicam que isso pode diminuir o risco de quedas em mais de 90%. Desloque-se com cautela. Dedique o tempo necessário para se erguer após o banho. Não se apresse. Permita que seu corpo se ajuste. Se experimentar tontura,
Sente-se e aguarde. A sua segurança é prioritária em relação à velocidade. Solicite assistência, especialmente caso você possui mais de 80 anos ou reside sozinho. Não hesite em solicitar assistência. Com o tempo, a habilidade do corpo de regular a temperatura diminui. Estudos indicam que indivíduos com mais de 80 anos apresentam até 40% menos capacidade de adaptação a variações de temperatura em comparação com adultos mais jovens. Isso se torna ainda mais arriscado após um banho quente. Permita-me relatar algo comovido. No mês de janeiro anterior, uma mulher de 92 anos tomou um banho morno e prolongado antes de se deitar. Ela não se secou totalmente e foi se acomodar em um ambiente ligeiramente frio. Em uma hora, sua temperatura corporal diminuiu para 34,5 graus, evidenciando um caso de hipotermia. Ela foi transportada de forma emergencial para o hospital. Agora abordaremos um aspecto frequentemente negligenciado, mas que pode impactar significativamente seu bem-estar pós-banho. Gestão segura da temperatura. Como alguém que experimenta diretamente as flutuações do envelhecimento da pele e do corpo, desejo compartilhar algumas orientações práticas e potencialmente benéficas para assegurar que seu corpo permaneça protegido e aquecido após o banho. Pré-aqueça o banheiro antes de ingressar. Este simples ato pode diminuir significativamente o choque térmico que ocorre ao transitar de um ambiente aquecido para um banheiro frio. Numerosos idosos, particularmente os with condições cardíacas ou circulação deficiente, vivenciam quedas abruptas na pressão arterial ao transitar entre ambientes frios e quentes. Aquecimento do banheiro não apenas proporciona maior conforto, mas também diminui o estresse cardiovascular e no sistema nervoso. Em seguida, seque o corpo imediatamente com uma toalha morna. Não posso subestimar isso. Qualquer umidade residual na pele inicia a evaporação, e durante este processo, remove calor do corpo. É o mesmo princípio da transpiração. A evaporação resfria o corpo, mas após o banho, especialmente no inverno, este resfriamento pode se tornar arriscado, resultando em calafrios ou até hipotermia em casos mais severos. 3. Vista-se com vestimentas adequadas para o frio imediatamente. Após secar, vista roupas aquecidas imediatamente. Sim, isso abrange a secagem completa dos cabelos. Embora você não perceba frio naquele instante, o cabelo úmido funciona como um pavio, extraindo calor do couro cabeludo e resfriando todo o corpo. Observei que muitos idosos negligenciam essa etapa. Consequentemente, despertam no dia seguinte com dor de garganta ou rinorreia. Meias térmicas, uma blusa de manga longa e um roupão suave são eficazes na regulação da temperatura corporal. 4. Considere consumir uma bebida quente após o banho. Uma xícara de chá morno, água quente com limão ou leite morno pode auxiliar na estabilização da temperatura interna do corpo. É reconfortante, tranquilizante e eficiente. Somente alguns goles podem reavivar o calor interno e facilitar a circulação sanguínea nas extremidades. 5. No inverno, modifique o horário do banho. Banhe-se entre as 14 horas e as 16 horas, quando a temperatura diurna é mais elevada. Isso diminui o contraste entre as temperaturas interna e externa, facilitando e tornando mais segura a recuperação após o banho. Banhos matinais podem parecer revitalizantes, mas constituem um choque para um corpo envelhecido. Banhos noturnos tornam você suscetível ao frio da noite. A janela do meio da tarde é o momento perfeito. Se este vídeo foi proveitoso, considere inscrever-se e deixar um elogio. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder dicas sobre envelhecimento saudável. Com o conhecimento adequado e pequenas alterações diárias, é possível viver uma década mais jovem e 2 décadas mais feliz. Obrigado pela sua atenção. Permaneça seguro, mantenha-se aquecido e cuide adequadamente do bela pele que possui. Onde o envelhecimento implica em adquirir sabedoria.